Olá a todos, hoje estamos aqui com a videoaula Ensino através de aula remota. O primeiro aspecto é que nós precisamos entender o que é a aula remota e diferenciar da EAD. A aula remota, a aula ao vivo ou gravada nos dias e horários da presencial. A interação com o professor da disciplina, com materiais personalizados e elaborados pelo professor. Calendário de acordo com o plano de ensino, adaptado para uma situação emergencial, com avaliações e testes personalizados criados pelo professor da disciplina, que difere da aula pelo sistema EAD, que normalmente é uma videoaula gravada com um tutor para tirar dúvidas, materiais, atividades produzidas em larga escala, calendário padronizado, bem como avaliações. O problema. Qual é o problema? A aula remota difere da aula presencial. Aí tem o primeiro aspecto a ser trabalhado. Quem tem este problema? O docente que ainda não se qualificou. Por que este problema deve ser resolvido? Porque trata-se de uma inovação didático-pedagógica. Como saberei que este problema foi resolvido? Após a qualificação e consequente adoção. A aula convencional. No sistema de aula convencional, o professor é o centro das atenções. Ele é o emissor da informação. O aluno normalmente se comporta com uma postura passiva e ocorre pouca interação nesse tipo de aula. A aula remota. O professor é o facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Ele é o instigador que faz o aluno sair da sua zona de conforto. O aluno é autor e ator da construção do seu conhecimento. Trabalha bem a proatividade. A aula é dinâmica, com a participação de todos. Quais são as soluções executáveis? Antes da aula, quais materiais são necessários nesta solução? Como seria a aparência desta aula, com desenhos, imagens, textos? Quais são algumas barreiras que você pode enfrentar com esta solução? A aula pode ser síncrona e assíncrona. Na aula síncrona, bem como na assíncrona, o professor deve se perguntar quais materiais são necessários nesta aula, como seria a aparência desta aula, quais são algumas possíveis barreiras encontradas e como buscar a solução em cada uma delas. O primeiro aspecto a ser relacionado é o planejamento da aula. Escolha a solução que funciona melhor e crie um plano para elaborar a sua aula. Defina de modo claro quais materiais você utilizará, bem como o tempo de duração dessa aula, que não pode jamais se comparar ao tempo de duração de uma aula normal. O planejamento da aula remota, primeiramente, é necessário verificar se o conteúdo está adequado ao estilo de aula. Elaborar o plano da aula, que contempla a utilização das ferramentas que serão utilizadas, bem como da metodologia. Essa metodologia deve ser previamente definida e adotada com os alunos. A escolha da ferramenta a ser utilizada vai depender muito do conteúdo a ser trabalhado, bem como também o tempo para cada atividade realizada. Tecnologia versus metodologia. Esse é o grande dilema, pois diante de várias opções tecnológicas, é preciso que se utilize
com muito cuidado a metodologia adequada. O papel do professor exige uma nova postura, onde a mudança do estilo da aula no sistema tradicional, muitas vezes enfadonha e passiva, requer uma nova roupagem, de tal modo que o professor passa a desempenhar um papel de facilitador do processo de ensino e aprendizagem, estimulando discentes a realizarem novas atividades, de modo a fazê-los desenvolver competências e habilidades e, deste modo, tornar o aprendizado mais dinâmico no aprender a fazer fazendo. A aula não tem mais necessidade de hora e lugar, espaço e tempo tornam-se secundários em função do processo de ensino e aprendizagem. Convém observar que a tecnologia não é tudo. Por sua vez, o conteúdo aplicado em uma disciplina acontece, na maioria das vezes, de forma pouco refletida, colocando o professor como um emissor ativo de um lado e, do outro, alunos que recebem este conteúdo de maneira passiva. Cabe, porém, o alerta no sentido de que a tecnologia não é tudo. A sua utilização no processo de ensino e aprendizagem exige modificações na maneira de pensar e utilizar os conteúdos das diversas disciplinas. Ou seja, os discentes podem aprender no momento em que produzem determinados conteúdos, fazendo-os ao seu próprio estilo. O aprendizado não deve ser interpretado como algo penoso, muito pelo contrário. É necessário uma boa dose de empolgação no processo, com professores trabalhando no sentido de provocar espaços para reflexão dos temas, procurando facilitar o aprendizado continuamente, tornando a transmissão e recepção do conhecimento em algo mais prazeroso. Como dizia Rubens Alves, o professor passa a ser um cutucador do aluno para buscar o conhecimento, para que ele saia da zona de conforto. As ferramentas tecnológicas e as plataformas são as mais variadas possíveis, tais como WhatsApp, Google Meets, Skype, Google Forms, Google Classroom, Microsoft Teams, entre outras. Cabe ao professor escolher aquela mais adequada ao tipo de aula. O encaminhamento metodológico para o plano de aula remotas requer a seguinte reflexão. No modelo tradicional, o professor, em uma aula expositiva, explica a matéria no quadro para que depois os alunos aprendam. O encaminhamento metodológico para o desenvolvimento de plano de aulas remotas, a sugestão é que primeiro o aluno realize a internalização dos conceitos essenciais antes da aula e depois, com a ajuda da orientação do professor, discutam os conhecimentos adquiridos e tirem possíveis dúvidas, seguindo a lógica da sala de aula invertida, onde primeiramente eles tomam conhecimento do conteúdo que irá ser trabalhado para que possa, durante a atividade da aula, discutir em um debate, em uma roda de conversa com o professor. As atividades avaliativas para o plano de aula remotas, elas se baseiam em fóruns de discussão, onde a interação docente-discente e entre discentes sobre uma determinada temática leva ao raciocínio lógico, ao pensamento criativo. Estimular e observar a participação dos alunos nas rodas de conversa. Também a participação em quiz, em debates, em teste rápido, em seminários e assim por diante.
Com relação à aula invertida, o conceito básico de inversão da sala de aula é fazer em casa o que era feito em aula, como assistir palestras e, em aula, o trabalho que era feito em casa, a exemplo de resolver problemas. Isso permite que o professor se reposicione como facilitador do processo de ensino e aprendizagem e possa trabalhar melhor os conceitos com os alunos. O resultado final: convém ao professor criar um canal no YouTube para postar suas videoaulas, diversificar o máximo possível os materiais oferecidos aos alunos, trabalhar para manter elevada a autoestima da turma, aproximar o conteúdo o máximo possível da realidade. Esse era o nosso conteúdo para a nossa videoaula. Obrigado a todos, até a próxima.